Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, hoje eu quero compartilhar uma palavra. Eu estou com essa palavra no meu coração já tem algumas semanas. Desde a primeira semana de janeiro, na verdade. Eu estou com essa palavra no meu coração que Deus vem falando comigo, né? A gente começou o ano lendo em Gênesis. Quem aqui está fazendo a leitura bíblica, o plano lá, anual de leitura bíblica? Aleluia. Alguns irmãos, né? Se você ainda não começou, eu quero te encorajar a começar. Ainda dá tempo. Hoje é dia 20. Tem só 20 dias que o ano começou. E você pode ainda começar a leitura bíblica. Está no grupo lá registrado. Então você vai ler toda a Bíblia em um ano. Olha que bênção. Você começa dia 1º de janeiro. Aí dia 31 de janeiro, 31 de dezembro, você leu toda a Bíblia. De Gênesis a Apocalipse. Olha que bênção. São 66 livros. Até os meus filhos estão dentro do desafio bíblico. E olha que eles têm 9 anos. O mais velho. Então eu quero te desafiar. Uma criança de 9 anos não pode ganhar de você. A outra tem 7. A de 7, não é possível que esses meninos vão ganhar dos irmãos. E olha que eles são pauleiros, esses meninos, que eu ponho um fogo neles. Como dizia minha mãe, é um quente e 2 fervendo que eu ponho. Tem dia que eles não querem ler, mas vai lá, vamos lá. Motivo eles. Mas eu estou com essa palavra no meu coração. Eu quero pregar a respeito de um homem de Deus que, quando eu li esse versículo, foi assim, uau. Para mim foi uma revelação que Deus me deu a respeito de um só versículo. E hoje eu quero compartilhar com os irmãos a respeito de um homem de Deus chamado Noé. Quem já ouviu falar desse nome? Noé. Levanta o dedo. Muito bem. Projeta, por favor, Gênesis 6. Nós vamos ler do 5 até o 9. Amém? Nós vamos ler Gênesis 6, do 5 até o 9. Eu vou me virar aqui para ler com os irmãos, que não está ali na minha anotação. Viu o Senhor que a maldade do coração se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem em que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Porém Noé achou graça diante do Senhor. Eis a história de Noé. Noé era um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. A história de Noé está lá em Gênesis 6. E se você for ler os versículos acima, que nós não vamos ler, mas se você for ler os versículos acima, do 1 até os 4, você vai ler que a maldade se multiplicava muito. A maldade dos homens se multiplicava naquela época. Coisas terríveis eles faziam ali. Todo tipo de atrocidade. E a minha Bíblia é uma linguagem um pouquinho diferente. Essa Bíblia que eu estou usando agora é uma Bíblia nova. E eu acho interessante o versículo 8. Eu vou ler na minha linguagem. Coloca o 8 lá, para os irmãos lerem aqui a diferença da minha linguagem. Na minha linguagem, a Bíblia fala que Noé era diferente dos demais. Noé era diferente. E o Eterno, que é Deus, gostou do que viu em Noé. Aqui nesse contexto de Noé, como eu disse, nos versículos acima, irmãos, a maldade se multiplicava muito na terra. Havia muita maldade na raça humana. E aqui é onde Deus se entristece. No original, aquela palavra arrepender, Deus não se arrepende de nada, amém? Porque Deus, ele não volta atrás com aquilo que ele falou. Deus não se arrependeu de fato de ter criado. Deus se entristeceu. O significado da palavra é
que alguns irmãos pregam, né? Deus se arrependeu, Deus voltou atrás, Deus não quis mais. Não, Deus se entristeceu profundamente com toda a criação, porque a criação de Deus estava toda corrompida pela maldade do pecado. E aí, aqui o Senhor então decide, pela sua soberania. Deus é soberano, irmãos. E Ele decide então dar um fim a toda raça na terra, de animais, de pessoas. E Ele então decide fazer isso através de um grande dilúvio. Quem já ouviu a história? Sabe a história do grande dilúvio. Mas Deus decide dar um fim a toda a humanidade por causa da grande índice de maldade que havia ali. Mas exceto uma pessoa, exceto uma família, que é justamente Noé e a sua família. A Bíblia fala que Deus, então, que Noé achou graça diante do Senhor. E na minha versão que eu li, a Bíblia diz que em meio a toda aquela maldade, toda aquela corrupção, a humanidade estava corrompida, irmãos. Todo tipo de atrocidade. Hoje nós vemos muitas atrocidades. Naquela época havia muita. E a Bíblia fala que era uma maneira expressiva que a maldade... Eu estava vendo essa semana no noticiário, que eu fiquei assim, né? Meu Deus. Uma moça, aqui acho que dos interiores aqui do nosso estado. Algumas pessoas se juntaram e, não sei quantas, mas pegaram uma faca e arrancaram todo o cabelo dela pelo couro cabeludo. E arrancou toda a pele da cabeça. Quando a polícia, os bombeiros a encontraram, a moça estava já agonizando de tanta dor. E foi tanta crueldade que a faca quebrou. Imagina, a faca que é de ferro. A faca quebrou. A palavra é escalpelaram. Acho que é escalpelaram, né? Escalpelaram a moça. Ficou na carne. Arrancou toda a pele. Aí no mesmo dia eu vejo um outro noticiário de uma enfermeira grávida de 8 meses. Assassinaram uma mulher grávida quase a ponto de parir já. Assassinaram ela com bebê na barriga de 8 meses. E depois cobriram ela com cal. Aquele negócio que corrói, né? Irmãos, olha isso. A que ponto a humanidade está chegando. E na época de Noé havia muita maldade. E o Senhor então olhou para aquilo tudo e falou: não, eu vou dar um fim nisso. Então Deus decide dar um fim a toda essa maldade, mas Deus decide salvar uma família que era diferente das demais. Essa foi a palavra que Deus havia falado comigo. Quando eu li isso aqui, Noé era um homem justo, íntegro, um homem de Deus que andava com Deus, e ele era diferente. Eu quero te dizer, quem anda com Deus é diferente. Sabe aquela frase, você não é todo mundo? Eu me lembro que quando eu era adolescente, ainda não tinha Jesus. Ai mãe, deixa eu ir para tal festa, para tal canto, todo mundo vai. E a mãe falava, você não é todo mundo. Quem já ouviu essa frase da sua mãe? Pois então, hoje eu sou mãe, e hoje eu digo essa frase também. Chegou a minha vez agora. Você não é todo mundo. Eu quero te dizer, quem anda com Deus é diferente. E você precisa ser diferente. Porque, irmão, ser igual a todos, que diferença vai fazer na humanidade? Quem carrega o Espírito Santo tem que ser diferente. Porque você tem algo diferente dos demais. Não é porque você é maravilhosa ou maravilhoso. Não é porque você é formado, tem PhD, MBA. Não é por uma formação natural. Nem pelo quanto você ganha por mês ou pelo carro que você anda. Mas é quem você carrega dentro de você. É por isso que você é diferente. Um dia eu estava no ônibus, nunca vi o cara na vida, estava indo para o trabalho. Ele olhou para mim e ficou me encarando sem parar. Falei, esse homem, vou ficar de olho nesse homem. Que, né? E aí esse homem me encarando. Eu falei, como diz aqui na Paraíba, né? Valha, meu Deus. E aí eu fiquei, Jesus, vou me afastar. Aí de repente ele chega, olha para mim e fala, você é diferente. Aí eu,
está falando comigo? É você, moça. Eu falei, é mesmo? Uai, acho que eu sou normal. Ele olhou para mim e disse, você tem algo dentro dos seus olhos, que é um brilho tão diferente que eu não sei explicar. Eu falei, ah, tá. É porque eu tenho o Espírito Santo na minha vida. E comecei a falar de Jesus para o homem. Falei onde era o culto, onde era o lugar. Enfim, aí chegou a minha hora de descer, desci e fui. As pessoas têm que ver algo diferente na nossa vida. Porque nós carregamos algo que elas não têm, irmãos. E a nossa postura também deve ser diferente das demais, justamente por quem nós carregamos dentro de nós. E Noé era diferente. Mesmo numa geração corrompida, mesmo em toda a sua vizinhança corrompida, talvez o vizinho do lado fazia atrocidades, o outro vizinho fazia mais atrocidades, o vizinho da frente tinha pecados absurdos, o vizinho de trás querendo influenciar e aquele tanto de coisa, mas Noé era diferente. A Bíblia relata que Noé era um homem íntegro, justo e andava com Deus. É isso que a Bíblia fala a respeito de Noé. E aí então, o Senhor dá uma direção para Noé. Deus dá uma ordem para Noé, em outras palavras. Deus falou para ele, Noé, você vai construir uma arca. Porque eu vou dar fim a toda a raça humana, a todos os animais, mas eu vou fazer com você uma aliança. E aí Deus começa a dar direção para Noé daquilo que ele tem que fazer. Deus começa a falar para ele, você vai construir uma arca. E se a gente for ler lá no versículo 22, ali Deus começa a falar a metragem, quanto que vai ter, quantos andares. Havia 3 andares numa arca. Lá nos Estados Unidos, não sei se os irmãos já viram na internet, você acessa depois. Um americano reproduziu a arca de Noé, com a mesma metragem que a Bíblia coloca. Aí no verso 22, Deus começa a falar de maneira clara, específica, quantos andares, quantos departamentos, quantas salas, quantas portas, quanto de comprimento, de largura, de altura. E Deus vai falando de maneira clara. Deixa eu te falar, quando Deus libera algo na sua vida, Deus fala com você de maneira clara também. Deus não nos deixa confusos, irmãos. Deus não nos deixa perdido. Deus fala com os seus. E você precisa ter ouvido para ouvir. E Noé teve ouvidos para ouvir. Então a Bíblia fala que Noé fez tudo. Coloca no 22, por favor. Gênesis 6, 22. Assim fez Noé, consoante a tudo que Deus lhe ordenara. Noé fez exatamente como Deus havia falado. Deixa eu te contar uma coisa. Aquela arca, eu não sei quantos anos esse rapaz americano, com a tecnologia que tem hoje, né? Essa parte eu não li. Quanto tempo ele levou para fazer essa arca, essa reprodução. Mas os historiadores dizem sobre Noé, que na época não tinha a tecnologia que tem hoje. Noé levou, irmãos, cerca de 100 anos para construir a arca. 100 anos. Você sabe, naquela época as pessoas viviam até 900 e tantos anos, 700 e tantos anos. Alguns eram pais pela primeira vez com 150 anos. O homem mais velho da terra, que viveu até então maior tempo de vida, quem sabe valendo um doce. Não, o irmão ali não vale. Tirando o irmão e tirando o pastor, tirando eu também, obviamente. Se alguém souber, vale um doce. Matusalém. Não foi Enoque. Matusalém, o irmão ali falou. Agora, quantos anos Matusalém viveu? Você sabe? 969. 969, quase 1000, gente. 969 anos. Então aqui Noé levou cerca de 100 anos para fazer algo que Deus havia mandado. E às vezes Deus dá uma direção para você, irmãos. Quanto tempo você demora para levar, para obedecer aquilo? Às vezes Deus te manda fazer algo e você resiste. Mas a Bíblia fala que imediatamente Noé fez aquilo que o Senhor havia falado. Agora você imagina, pensa comigo por favor, 100 anos
desde quando ele começou, toque, 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 pique, 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 até a finalização. Aí o dilúvio veio. 100 anos, aquele sol, Thaís, rachando no céu, o sol da Paraíba, o sol do meio-dia, que até a muleira esquenta. Pensa Noé lá, que os vizinhos passam? Ele lá no quintal da casa dele. Ei, Noé, o que tá fazendo aí, homem? Cabra, né? Ô, cabra. Aí Noé, não, eu estou fazendo uma arca porque o Senhor me mandou fazer. Arca para quê? Uma arca porque vai vir um grande dilúvio. Que dilúvio o quê? O sol que está brilhando, o sol está sapecando até os capim aqui. Como assim? Aí pensa, Noé tá lá, aí vem um vizinho e fala, esse homem é meio doido. Esse Noé aí não está batendo bem não. Aí passa 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos. Noé, o que você está fazendo aí, homem? Já passaram 5 anos. E os vizinhos talvez zoando, zombando, criticando, rindo da cara dele. O clima não estava nada a ver com chuva. Lá estava o homem. Vai chover. E lá estava ele. O clima não estava nada a ver com o que ele estava fazendo. Parece que não batia. As circunstâncias não batiam com o que ele estava fazendo. Aí pensa os vizinhos zombando. Talvez a vizinha do lado, que às vezes gostava de fofocar, coar o café e ficar fofocando. Aí lá para a esposa do Noé: ei, teu marido não está batendo bem não? Porque a mulher gosta de falar das vidas alheias, né? Mulher tem uma coisa assim. É triste, né, gente, falar da gente às vezes. É triste, porque eu sou mulher. E é triste falar da nossa raça, né, Claudete? Tem dia que é difícil. Mas mulher gosta de, às vezes, de falar. Aí pensa a vizinha enxerida: ei, mas seu marido não está bem não. Aí pensa os amigos dos filhos de Noé. Seu pai, ó, tem que internar seu pai, viu? Tá bem na cabeça não. E pensa só pessoas criticando, zombando. Chover, larga de fazer arca. Deus vai destruir aqui. Que isso? Tá doido? É lógico que isso não vai acontecer, Noé. E ria. KKKK, esse homem é doido. Entra ano e sai ano. Noé estava ali fazendo o que Deus havia mandado. Deixa eu falar uma coisa para você, irmão. Independente do que as pessoas falam para você, permanece fazendo aquilo que Deus mandou você fazer. Ei, não é as pessoas que vão te respaldar, não é as pessoas que vão te recompensar também não. Por isso, sabe aquela música? É a música do mundo, não assusta não. Tô nem aí, sabe? Quando alguém disser isso para você, pensa com você: tô nem aí com a opinião dos outros. Aí tem agora outra música que é de crente. Não importa o que vão pensar de mim, tô nem aí, eu quero é Deus. Essa é boa, essa é de crente. Não importa o que vão pensar de mim, tô nem aí, eu quero é Deus. Deixa eu te falar, talvez estava lá Noé cantando essa música. Não importa o que vão pensar de mim, tô nem aí, eu quero é obedecer a direção que o meu Deus me deu. Deixa eu falar uma coisa para você. Quando o Senhor te der uma direção, ou te mandar fazer algo, ou te mandar fazer algo, ou ser algo, ou dizer algo, queridos, vai conforme a palavra que Deus te mandou. Assim como Noé, nós precisamos ser obedientes à direção de Deus. Olha, eu me lembro que quando eu comecei a andar com Jesus, alguém pode trazer um copinho para mim de água? Eu me lembro que quando eu comecei a andar com Jesus, aos meus 14 anos de idade, e já tem aí 20 anos, como muitas pessoas, a Arielle, riram da minha cara, zombaram, porque olhava o velho homem, olhava quem eu era, o que eu fazia, o que eu dizia, e dizia: não, mas você está querendo agora ser esse negócio aí de andar com Deus, esse lance aí de santidade, esse esquema aí de não vou beijar na boca, vou me guardar até o casamento. O que é isso? Oh, todo mundo beija, entendeu? Todo mundo faz as coisas.
É normal. Que história é essa de santidade, de esperar em Deus, de ser pastor um dia? Para com isso. Olha para você. E aí muitas das minhas ações e dos meus comportamentos, o povo ria da minha cara. Os meus, os próximos a mim, aqueles que deveriam ser os maiores incentivadores e dizer: vai lá, minha filha, vai andar com Deus mesmo, é isso aí, permanece. Zombaram e diziam: isso é fogo de palha, daqui 30 dias passa. Que mané história de não beijar na boca. Que isso? Logo você que não aguenta? Ei, se enxerga. Esse negócio de se guardar, o que é isso, se guardar? Isso aí é coisa da época de 1915, já foi. Hoje a moda todo mundo pega todo mundo, entendeu? É aquele negócio. E me zombaram e riam. E você acha que eu me importava com a opinião dos outros? Tô nem aí, eu quero é Deus. E muitos daqueles que riam e zombaram e iam na ondinha da galera estão com a vida destruída. E até uns anos atrás encontrei com alguns na rua. Ei, né, dizer, pois é, Larice, bem que você falava, hein? Bem que você falava que ia casar com o Celso, que ia ter meio mundo de filho, que ia ser pastor. Eita, chegou lá, hein? Mas porque eu direcionei minha vida na palavra que Deus havia me falado. Assim como Noé, irmãos, ouviu a direção de Deus e foi. Eu quero dizer para você, ouça a direção de Deus e vai. E hoje nós estamos aqui em Campina Grande. E sabe qual que é a nossa fala? Nós vamos ser uma igreja de milhares nessa cidade. Nós vamos fazer encontro, irmãos, com milhares. Nós vamos fazer batismo, vai ter fila para batizar. Vai ficar o povo 1 hora na fila, porque vai ter milhares para descer as águas. Certa vez um irmão teve um sonho profético comigo há muitos anos. Eu estou esperando esse dia chegar, Jesus. Ele disse: pastora, você vai fazer um encontro com 5.000 crianças. Eu quero esse encontro com 5.000 crianças. Eu quero que Deus me dê um estádio, que eu quero pregar para milhares de milhares. E nós vamos chegar lá. Sabe por que nós vamos chegar lá? Porque Deus tem liberado palavras. Muito antes de nosso pé pisar na Paraíba, Deus já havia liberado palavra do que Ele ia fazer. E Ele falou claramente. E hoje nós estamos aqui vendo o início, irmãos, de uma grande obra do que Deus falou que ia fazer. Ei, Deus é fiel, não é com o que você acha ou deixa de achar. Ele é fiel com a palavra dele. Se Ele falou, Ele vai fazer. Se Ele falou, Ele vai cumprir. Porque fiel é aquele que prometeu. Ele vai fazer. Você sabe, nos primeiros meses que nós chegamos aqui em Campina Grande, uma irmã, que eu não vou dar nomes, ela não está aqui no nosso meio, mas nós saímos um dia para comer com essa irmã. Essa irmã é daqui, da cidade, é campinense, paraibana. E aí a gente chegou, foi conhecer ela estava, né, com outros irmãos aí. E a gente saiu para conversar, para comer, conversar, se conhecer. Tinha o quê? 2, 3 meses que a gente estava aqui na cidade, nem lembro. E aí a gente foi conversando, ela: nossa, vocês vieram de Goiânia, capital, Parará, Pererê. Mas vocês vieram de Goiânia, de uma capital com 2 milhões de habitantes, para vir para Campina Grande, na Paraíba? E ela falou num tom para baixo. Eu falei: rapaz, essa mulher vai falar mal da própria cidade, não é possível. Vou dizer o nome não. Aí, tudo bem. Sim, irmã. Não, mas da onde que eu vou deixar Goiânia? Goiânia, Campina Grande. E eu fiquei pensando: a irmã é paraibana, nascida e criada aqui, meu Deus do céu. Aí sabe qual foi o relatório que ela deu para mim, para o pastor, nessa conversa? Foi só nós 3. Deixei até os filhos em casa. Não, ó, pastor, não é querendo te desanimar não. Sei que o senhor vem empolgado com esse negócio de igreja e tudo. Mas eu vou falar um negócio para você. O povo daqui é difícil. Pensa num povo que é amarrado, nascido e criado aqui, falando para nós, ok? O povo aqui é muito miserável, o povo é mente pequeno, o povo aqui é isso. Irmãos, não saiu uma palavra boa da boca da mulher. Eu disse: rapaz, essa mulher não é nascida aqui, criada aqui. Ela está dizendo mal dela mesma. E foi só querendo... Ó, fala um negócio pro senhor.
esse negócio de querer ter igreja no Catolé, aqui estava em construção, né? Estava começando do alicerce, estava naquele outro predinho lá. Quem estava na época sabe o que eu estou falando. E ela, não, só quer ir pro Catolé. Não, Catolé tem um aluguel caro. E aí Catolé, não, o povo que é miserável. O povo aqui, se você falar que tem que pagar R$50 para ir para... Ninguém vai. Falou que é coisa de igreja. Não, o povo aqui, ó, esquece. Esquece esse povo aqui, difícil demais. Irmãos, eu fui só repreendendo. Na mente. E eu escutando a irmã. Eu tá repreendido. E comecei a repreender. Falei, querida, deixa eu falar uma coisa para você agora. Ok. Eu vim para cá, não foi olhando a cidade antes, não. Eu vim para cá, não foi pesquisando no celular quanto que ganha X trabalho, quanto que é o aluguel. Não. Ei, nós viemos para cá debaixo de uma palavra. Se Deus mandou ir para lá, é para lá que nós vamos. E ali vai ser a nossa Canaã. Ali é a terra que mana leite e mel. Se até hoje esse era o histórico que a cidade tinha, de isso, daquilo, de miserável, acabou. Sabe por quê? Porque nós viemos aqui para pregar a palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela é viva, ela é poderosa, ela é transformadora, ela cura, ela liberta. E vou te falar, o reino de Deus vai se manifestar em Campina Grande. E Campina Grande nunca mais vai ser a mesma. E nós falamos isso para ela. E nós temos visto o que Deus está fazendo no nosso meio. Amém, irmãos? Mas eu quero te falar 3 coisas, rapidinho. 3 características que Noé teve. E eu quero dizer para você que você e eu precisamos ter também. Precisamos, pelo menos, eu só coloquei 3, ok? Primeira coisa, a Bíblia diz que Noé andava com o vizinho fofoqueiro, com o vizinho mundano. Noé andava com Deus. Deus fala de Noé. Noé andava com Deus. O que é andar com Deus? Andar com Deus nos fala de um relacionamento, de conhecer a Deus e Ele nos conhecer. Mas espera lá, não é conhecer você, porque olha, Deus é onisciente, amém? O que é onisciente? Ele sabe de todas as coisas. O que você vai fazer daqui a pouco Ele já sabe. O que você vai pensar daqui 2 horas Ele já sabe. Porque Ele é onisciente, Ele sabe todas as coisas. O que eu estou dizendo para você aqui de andar com Deus como Noé andava, é de um relacionamento próximo. De Deus conhecer você, é porque você se relaciona com Ele. Porque você se mostra a Ele. Porque você se permite ser trabalhado por Deus. Andar com Deus fala de proximidade. Fala de você conhecer a Jesus em um relacionamento. Através de uma vida de oração, através de uma vida de leitura da palavra. Ei, se você não começou a leitura bíblica, começa hoje. Antes de você ir dormir, você vai abrir Gênesis capítulo 1 e você vai ler o capítulo 1, 2 e 3. Se você ler 3 capítulos por dia, você vai ler até dezembro a Bíblia inteira, irmãos. 3 capítulos por dia não vai matar ninguém. Vai te fazer bem. Vai produzir em você vida e não morte. Então Noé era esse homem que andava com Deus. Andar com Deus nos fala também, queridos, de uma dependência. De depender de Deus para tudo na sua vida. Depender dEle e dizer para Ele: Senhor, eu nada tenho, eu nada sou e nada posso se não for o Senhor. Me capacita a isso aqui. Me capacita a liderar uma célula. Às vezes tem irmãos que ainda não lideram uma célula porque tem medo. Porque deixa a vergonha falar mais alto, deixa o medo reinar. Mas olha para cá, quem anda com Deus é dependente dEle. E se você depende, ou seja, Ele é que faz tudo por você. Olha que legal, Ele é quem faz. Eu sou apenas um instrumento. Eu sou apenas um vaso na mão do oleiro. Só isso. É Ele quem faz. Ele é tudo em todos, diz a Bíblia. Então Cristo é tudo que você precisa. Você precisa de coragem? Você precisa de ousadia? Você precisa de que mais? De mais fé? O
que você precisa? Ele é tudo que você precisa. Então, quando você anda com Deus, isso nos fala de depender dele, de uma dependência. É você também desejar o Senhor mais do que tudo na sua vida. Falar: Senhor, eu preciso do Senhor e eu dependo do Senhor mais do que tudo. Eu não consigo chegar numa célula e fazer uma célula sozinho. Ninguém consegue, irmãos. Às vezes a gente chega aqui, pega o microfone e os irmãos acham que é a coisa mais simples pegar o microfone e falar. Parece que é tão simples. Nossa, pastora, você nunca fica... Eu ouço isso, né? Você nunca fica com vergonha? Ou não dá umas batedeiras, umas tremedeiras, não dá umas náuseas assim, parece que vai querer vomitar? Tudo isso